nós cumprimentamos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. O nosso propósito aqui nesta noite é falarmos sobre o momento profético, mas de forma mais efetiva acerca do arrebatamento. Nós podemos observar que os ensinos na obra, ele é de forma horizontal. Nós aprendemos juntos, e a igreja, os obreiros, os pastores, nós recebemos o mesmo ensino, ou seja, de forma horizontal. E é de suma importância que nós, como obreiros, pastores, estejamos atentos a alguns versículos da palavra que identifica este momento que nós estamos vivendo. Nós falamos, e todos os nossos cultos, nós falamos acerca da volta do Senhor Jesus. E é importante que possamos, diante de abordagens feitas, né, principalmente aqueles que estão vindo, após trombetas e festas, nós tivemos uma participação de mais de 30 milhões de pessoas, é isso? 30 milhões de pessoas. Então significa dizer o seguinte, que nós estaremos recebendo nas nossas igrejas, alguns que já conhecem a Bíblia, têm alguns conceitos acerca da Bíblia, outros neófitos. E certamente em algum momento nós seremos abordados acerca de temas como este que nós estamos pregando, que nós estamos falando, e nós precisamos estar afinados no sentido de demonstrar de forma fundamentada dentro da palavra aquilo que nós estamos afirmando, né? E exatamente este é o motivo, né, o direcionamento desta reunião nesta noite. Nós estaremos, portanto, abordando o arrebatamento da igreja, e algumas perguntas, né, nós faremos, que será respondida pelos companheiros que estão aqui à mesa, como também a participação dos pastores, a participação dos obreiros, vai ser de suma importância. E importante de tudo isso é que nós estejamos fazendo registros daquilo que nós estamos ouvindo, dos versículos nos quais constituem os fundamentos do tema que estaremos tratando, para que os irmãos possam, a partir de então, a partir deste conhecimento, estar se firmando em textos bíblicos diante de eventuais questionamentos. Então, inicialmente, nós gostaríamos que o Luiz Eugênio, ele fizesse uma abordagem da expressão contida em Mateus, no capítulo 24, versículo 3. Expressão, porque a expressão fim do mundo. Bom, irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui nós estamos numa reunião de obreiros, uma reunião um pouco diferente, mas dentro do que nós temos feito e realizado no presbitério, nas lives do Manaim, ou seja, às vezes na Rádio Manaim também, né? E nós vemos a questão seguinte: esse texto de Mateus 24, 3, podemos dizer que é um texto que diz que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Temos que saber que os sinais da vinda de Jesus são muitos sinais, né? Muitos sinais. Temos sinais de guerra, de terremoto, de vários sinais ocorrendo no mundo, angústia das nações, a traição. A palavra de Deus mostra vários tópicos sobre a questão dos sinais dessa hora. Agora, o fim do mundo já é outra coisa. Tem que lembrar o seguinte: o mundo não vai acabar com o arrebatamento da igreja. Nós defendemos, tem algumas igrejas que creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, né? Aquela chamada mesotribulacionista, né? No meio. Outros já creem que vai ficar para a grande tribulação, vai ser arrebatado depois da grande tribulação. E
nós, como outras igrejas, cremos também que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Aí uma pergunta, vem cá, a questão desse embasamento bíblico nós temos, que às vezes nós temos alguns propagadores na internet de mentiras, e gente até entendida, hein? Arqueólogo, pessoa entendida, que propaga suas mentiras sobre a questão que não haverá o arrebatamento da igreja. Nós podemos, eu posso citar uns 5 situações na Bíblia que comprovam essa situação. Primeiro, nós vamos Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Isso é um texto importante, os obreiros guardaram esse texto, que é um texto que fala claramente que seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Eu vou ler aqui somente o 17, que diz o seguinte, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o encontro é nas nuvens, é na terra. Então, é o chamado arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Aí, alguns desses vêm falar o seguinte, mas Calvino, Lutero, não tem nada a ver com Calvino e Lutero. Tiveram homens, por exemplo, você teve vários, vou dar alguns exemplos, teve Efraim, no ano 360, ele pregava sobre o arrebatamento da igreja, foi um cristão que pregava, e outros que pregavam, né? Outros pregadores que mostram, já falavam sobre o arrebatamento da igreja. Não surgiu com John Derby, igual você fala, não, foi 1830 com John Derby, nada disso. Mas eles ocultam essas informações, né? E nós vemos o seguinte, o arrebatamento da igreja, para nós, é importante porque o homem não vai resistir sem a presença do Espírito Santo aqui na terra. O Espírito Santo vai sair com a igreja. E nós sempre lembramos de 3 fatos bíblicos. Noé, quando ele entrou na arca, o texto bíblico retrata o seguinte, não perceberam quando ele entrou na arca, ninguém percebeu. O texto aqui, Mateus 24, 37, assim, como foi no dia de Noé, assim também será vindo o Filho do Homem. Portanto, assim, no dia anterior de Lu, comiam, bebi, casaram no casamento, até que veio Noé, e não perceberam, ninguém percebeu. E Noé entrou na arca, começou a chover, a terra, o Senhor não abriu a arca para ninguém entrar. Os que entraram, já tinha entrado, acabou, a família de Noé, e ninguém entrou mais. Temos o caso de Sodoma e Gomorra, que Ló foi tirado da cidade, e é interessante lembrar o seguinte, não sei se depois Antônio Carlos pode dar uma ajuda aqui no texto, aquele texto de Deus falou para Abraão, né? Se tiver 50 pessoas na cidade, eu vou destruir a cidade? Ou não? Tiver 40, tiver 45, foi reduzindo, até chegou acho que 5, né? O Senhor falou, chegou 10, né? Enquanto tiver o fiel, eu não vou lançar destruição sobre a terra. O Senhor falando com Abraão, né? Perguntou, não foi isso? Perguntou se Deus mandaria o juízo com o justo ali na cidade. Ele falou, não, de jeito, enquanto ele não sair da cidade, eu não posso mandar juízo. Veja só, claramente a palavra, né? Outro texto também que eu sempre gosto de mencionar, Mateus 25, que fala sobre as 10 virgens. 5 entraram nas bodas, outras 5 quiseram entrar depois, não puderam entrar. Então tem gente que pensa que depois, na grande tribulação, vai ter um jeitinho de entrar na eternidade. Não vai ter jeito não, hein? A igreja tem que estar preparada para isso, e aí começa a grande aflição que nós vamos falar depois aqui. Mas lembrando que isso aí inicia depois que a igreja for arrebatada. Nós estamos no princípio das dores, né? Luiz, só para a gente estabelecer um direcionamento, Mateus 24, 3 é exatamente o momento em que os discípulos reúnem com o Senhor Jesus e faz um questionamento a ele acerca dos sinais que haverá da sua vinda e do fim do mundo, né? E aqui tem um aspecto bem interessante, que os discípulos chamam Jesus em particular, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Ou seja, Jesus, ele em momento algum, ele falou desse mistério que seria a volta dele de forma pública. Mas Jesus sempre se reportou à igreja,
né? E aqui os discípulos perguntam em particular, e Jesus responde em particular. Em um outro texto, Jesus disse: ainda há pouco o mundo não me verá mais, eu viverei e vós me vereis. Ou seja, esse segredo acerca do arrebatamento, o Senhor Jesus, ele reservou à igreja. E os discípulos aqui perguntam em particular, e o Jesus responde em particular acerca destes sinais. É um texto interessante para que os irmãos possam guardar Mateus 24, porque aqui ele relata todos os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, que é exatamente o momento do princípio das dores, né? E Antônio Carlos quiser fazer uma abordagem sobre esse tema, seria interessante. Paz do Senhor. Em Mateus 24, o Senhor Jesus, ele falou de forma genérica, ele não fez divisão entre o arrebatamento e a vinda de Jesus para reinar. São dois momentos. Então, falando assim de forma mais direta, quando nós falamos a volta do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus para a igreja é o arrebatamento. A volta de Jesus para Israel é quando Jesus vem para reinar. O pastor Luiz Eugênio disse aqui que o arrebatamento ocorrerá num piscar de olhos, repentinamente, será imperceptível para o mundo e a igreja será levada ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Quando Jesus vier para reinar, ele vai pisar na terra, mas a igreja já estará arrebatada. Mas falei aqui que o Senhor Jesus falava genericamente, porque ninguém sabia ainda que haveria Novo Testamento. Então ele fala genericamente. Então aqui dá para compreender momentos que Jesus se dirige à igreja e momentos que o Senhor Jesus se dirige a Israel. São dois momentos. Aliás, uma coisa que eu considero, sabe, companheiros, muito importante, é que Deus fez um acordo com Israel, que foi o Velho Testamento, e fez um acordo com a igreja, que é o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, ele está se referindo à igreja. Ele está falando de assuntos inerentes à igreja. Então, quando ele fala em arrebatamento, ele está falando para a igreja. Então, a igreja teve o Novo Testamento, teve início no sacrifício do Senhor Jesus e vai encerrar com o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, não sei se eu posso adiantar aqui, pastora Daíso. Vamos por etapa. Vamos por etapa? Então, o que mais que eu comento aqui na pergunta que você fez? Eu acredito que você já respondeu. Já respondi? Já. Agora, nós podemos seguir com o seguinte aspecto ainda, né? O Luiz Eugênio falou acerca, a pergunta acerca do fim do mundo. O Luiz Eugênio já deu a resposta, e foi citado o texto em 1 Tessalonicenses 14, 15 e 17, né? É um texto também que é importante que os irmãos estejam registrando, porque ele é um fundamento, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 17, que dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus,
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então é um texto que é muito interessante para que nós estejamos guardando. Pastor Adailson, Pois não. tem um texto também nas cartas de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, ele se dirigindo à igreja. Ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A palavra fala mais alguma coisa, mas dá para entender bem a respeito do arrebatamento da igreja. Observarmos que com o arrebatamento da igreja, o mundo ele vai permanecer como está. Obviamente, sofrerá os juízos que estarão sobre o mundo. Eu gostaria que o pastor Luiz Eugênio estivesse fazendo uma abordagem acerca da situação do mundo após o arrebatamento, trazendo os versículos que registram estes fatos. Bom, aqui nós vamos, o versículo que fala que sobre a questão do arrebatamento, nós vemos aqui Mateus 24, 14, né? Mateus 24, 14, e ele fala exatamente esse ponto. Agora eu gostaria de lembrar uma questão seguinte. No ano 999, perto do ano 1000, as pessoas estavam desesperadas, porque estava chegando o ano 1000, e todo mundo pensando que o ano ia se acabar, o mundo ia se acabar, né? No ano 999 para 1000. Aí as pessoas começaram a ficar, todo mundo, como diz, bonzinho, né? As pessoas começaram a confessar os pecados, as falhas um para os outros, marido com mulher, mulher com marido, não sei o que, tudo. Eu sei que chegou o ano 1000, não aconteceu nada daquilo, entrar em desespero, porque o negócio foi difícil ali. Mas o homem pensa que o mundo vai se acabar. Aqui Jesus falou, os discípulos perguntaram, que sinal haverá? Então, o irmão tem que lembrar o seguinte, o mundo vai continuar na situação dele. Agora, é sempre bom os obreiros conhecer Mateus 24, acho que o Antônio Carlos falou, é importante, quando você pega Mateus 24, a partir do verso, eu vou, para ficar mais claro, vou do verso 15, que diz, sobre a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, né? Isso aí é uma coisa que vai acontecer na grande tribulação. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça, né? Ai das grávidas, sei o quê. Falando sobre Israel aqui. Tudo sobre Israel. O que vai acontecer em Mateus 24, a partir do verso 15, né, Antônio Carlos? O que vai acontecer com os israelitas dessa época. Eles vão passar uma aflição tão grande. Então o obreiro tem que conhecer. Às vezes o irmão faz confusão, mas vem cá, esse negócio das grávidas aqui, ai das grávidas, no campo não volte buscar as vestes, sobre o telhado não desça o telhado. Está falando para os judeus. A igreja foi arrebatada, o que vai acontecer? Vem a grande tribulação. E o texto de Mateus é muito claro, quando diz o seguinte, Mateus, Marcos 13, 19, 20, a aflição tal qual nunca houve no mundo. Vai ser então não é uma coisa comum, não é a princípio das dores, igual Mateus 24, 8, é a aflição igual nunca houve. Então exatamente isso, esse período, que é o chamado depois do arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada, inicia a grande tribulação. Luiz, só para didaticamente ficar claro, então, no Mateus 24, ele traz duas respostas. Primeiro, os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, e ele trata de eventos após o arrebatamento. Ou seja,
de Mateus, do capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14, ele está tratando dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. O princípio das dores. O princípio das dores. A partir do versículo 15, ele trata exatamente, propriamente dita, da grande tribulação, que é a igreja, nessa oportunidade, a igreja já foi arrebatada. E tem que lembrar o seguinte, o texto diz aqui, ó, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Vai ser tão difícil que se o Senhor não abreviar o tempo, nenhum judeu vai aguentar o que vai vir sobre ele. Vai ser um negócio tão difícil. Diga aí, Antônio Carlos. Gosta muito de judeus, Antônio Carlos. Não, é porque são dois acordos, né? Um com a igreja, um com Israel, outro com a igreja. Israel, Deus tem um plano, a igreja, o Senhor tem outro plano. Com a igreja é o arrebatamento. Para Israel, ele vem para reinar e no fim de tudo a igreja estará presente também. Mas queria dizer aqui, referindo-nos aos textos que foram citados, realmente, como o pastor Adaíso disse, até o verso 14, o Senhor Jesus está se referindo à igreja. Então, o verso 14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O fim que ele diz aqui é o que vai acontecer no futuro, mas também é o fim do Novo Testamento. É o arrebatamento que dá o fim ao Novo Testamento. A igreja, ela é arrebatada. Ela vai ser arrebatada quando o mundo chegar num momento insuportável de conviver. Evidentemente que aquelas perguntas que são sempre feitas nos seminários, não é? Qual vai ser a última mensagem? Qual vai ser o mensageiro? Quando a última pessoa, que todos vão ouvir a palavra, o evangelho será pregado a toda criatura. Quando o último remido, que vai ser remido, ouvir, vem o arrebatamento. O mundo continua, o curso do mundo continua. Só que começa a contar o tempo agora para Israel. A igreja já está arrebatada, o tempo começa a contar para Israel. O que vai acontecer? Vai subir ao governo do mundo, lembrando que a igreja já está arrebatada, um governador extraordinário, que é o anticristo. O anticristo não significa contra Cristo, significa no lugar de Cristo. Ele não vai dizer que o Cristo não existe, ele vai dizer, eu sou o Cristo. Enganará a muitos, inclusive Israel vai ser enganado, porque vai fazer um acordo com ele por 7 anos, que são os 7 anos da grande tribulação. Agora, quando Jesus falou aqui no verso 15, então o verso 14, o evangelho será pregado ao mundo inteiro, e então virá o fim. A igreja foi levada. Quando ele diz sobre a abominação da desolação, Jesus deu um salto para o meio da grande tribulação. Vou voltar um pouquinho, pastor Adaíso, pode me controlar aí, viu? Se eu estiver falando, ultrapassando os limites, você pode falar, tá? Mas olha só fazendo um complemento, o que vai acontecer? Esse governador vai fazer um acordo com Israel, ele vai fazer grandes obras como ninguém nunca fez, vai agradar o mundo inteiro, que ele vai começar assim. Nesse acordo, ele devolve as terras para o povo de Israel, devolve o lugar do templo. Israel constrói o templo, começa a sacrificar, volta a lei de Moisés. Então a igreja não pode estar aqui, porque a lei de Moisés é Velho Testamento, sacrifício de animais é Velho Testamento, a igreja não poderia estar aqui de forma alguma. Então Israel começa a voltar. Quando Israel retorna, vai levar 3 anos e meio, então ele entra no templo, se diz Deus, e sacrifica um animal imundo no altar dos holocaustos, que é o que se chama a abominação desoladora. Abominação desoladora, abominação da desolação, de que Jesus disse e que Daniel profetizou também. Então, a partir daí, é guerra contra Israel até o final. No final, Jesus vem e vence os inimigos de Israel. A lei abreviadamente. Tem que lembrar que Antônio Carlos falou sobre essa abominação de desolação, que é esse ídolo colocado no templo. No tempo
foi no tempo antes de Jesus, né? No tempo dos Macabeus, aquela época lá, foi sacrificado. Epifânio sacrificou um porco dentro do templo, né? Um porco dentro do templo. Ele foi feito, tiveram que purificar, por isso que, aliás, por isso, os irmãos também não conhecem um pouco da história, por isso chama a festa da dedicação, né? Que tem até na Bíblia que Jesus estava passeando no alpendre, porque o templo podia ser contaminado naquela época, um sacrifício de porco, e vai acontecer uma tragédia também nessa grande tribulação, né? Mas vamos lá, Daís, vamos lá. Tá. Então veja bem, se alguém me perguntar, fazer uma abordagem, né? O que o pastor Antônio Carlos trouxe, o que o pastor Luiz Eugênio trouxe, é conhecimento, é realmente fundamental conhecer. Mas uma abordagem prática, né, quando alguém te aborda e te pergunta o que vai acontecer depois? O que acontecerá depois do arrebatamento? Vocês saberiam se situar qual o texto em que você poderia se respaldar para dar uma resposta? E eu vou mencionar aqui, para que os irmãos possam estar anotando, né? O que acontecerá com o mundo está exatamente lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 19, né? Onde Jesus, no sermão profético, ele fala exatamente destes eventos que haverão de ser evidenciado no mundo. O mundo vai continuar vivendo, conforme mencionado. Vai continuar vivendo tudo da mesma forma, comprando, vendendo, do mesmo jeito. Mas haverá juízos sobre quem ficar, sobre o homem, né? Sobre o ser humano. Antônio Carlos, por favor. Falando aqui sobre a grande tribulação, eu lembro que nessa live estava aqui, acho que os dois estavam na live lá no Manaim. Aí o pastor Gedeuti citou o texto do Apocalipse, aqueles que vieram de grande tribulação. Então ele explicou que não é da grande tribulação, eles vieram das lutas, das dificuldades, como a igreja primitiva. Mas eu queria acrescentar uma coisa que vai ajudar. O termo grande tribulação não é um termo bíblico que expressa esse tempo. É uma convenção. Nós é que chamamos de grande tribulação. Isso não é um termo bíblico. Se examinar na Bíblia, você vai encontrar tanto em Daniel como Jesus falando um tempo de angústia como nunca houve nem nunca haverá sobre a terra. Então, quando você lê o Apocalipse, aqueles que vieram de grande tribulação, não é o que nós chamamos da grande tribulação, não é o tempo de angústia. Se refere a todos aqueles que vieram de grandes lutas e tribulações através dos anos, e tem ainda pessoas que passam por essas tribulações. Amém? Amém. Irmãos, então é importante guardar, além de Mateus 23, dos versículos 3 a 14, que fala da igreja, e a partir do 15 fala exatamente após o arrebatamento e está relacionado a Israel, mas também é importante que os irmãos guardem Marcos no capítulo 13, versículo 19, que fala exatamente das circunstâncias que o mundo vai estar vivendo. E o texto está aí projetado, porque aqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá, né? Então realmente uma situação, e o texto ainda, o versículo 20, né? Versículo 20 diz: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvará mais por causa dos escolhidos. Agora, nós temos que chegar, daí está já passando o tempo, que normalmente não pode passar de muito de meia hora, não. Eu gostaria só de lembrar o seguinte, eu anotei aqui, se um puder como projetar para os obreiros, primeiro texto, nós falamos aqui, Tessalonicenses 4, 17
15 a 17, fala sobre arrebatamento nas nuvens, é o primeiro texto. O segundo texto é Mateus 24, 8, fala sobre o princípio das dores, Mateus 24, 8. Isso é bom o obreiro saber. Existe o princípio das dores e a grande aflição, que é diferente. Então, o princípio das dores, Mateus 24, 8. O terceiro texto, grande aflição, aflição tal que nunca houve, como diz o texto bíblico. Marcos 13, 19, 20, que Daís falou aqui. Já fala 13, 19. Fala sobre a grande aflição, aflição tal qual nunca houve. Aí alguém te pergunta, pô, obreiro, vem cá, irmão, como é que vocês pregam que a igreja não passará pela grande tribulação? Então o irmão pode usar 3 textos aqui para justificar essa doutrina bíblica. Primeiro, 1 Tessalonicenses 1:10 diz assim: livra-nos, que o Senhor nos livrará da ira futura. A ira futura é a que chamamos de grande tribulação. Outro texto, Apocalipse 3:10: guardarei da hora da tentação. A hora da tentação é a hora da provação que vai vir sobre o mundo. E o terceiro texto, Deus não nos destinou a ira. 1 Tessalonicenses 5:9, Deus não destinou a ira. E esses são os 3 textos que falam que a igreja será preservada da grande tribulação. E por último, nós falamos aqui, na grande tribulação, você quer saber o que vai acontecer? É o tempo dos judeus. Então, o texto mais claro que nós temos aqui, para ficar mais fácil, é Mateus 24, 15 a 22, que fala sobre das grávidas, que se não fosse abreviado, ninguém suportaria, abominação da desolação, tudo aí falando sobre judeus, né? Paulo fala à igreja a respeito da volta de Jesus para a igreja, que é o arrebatamento. E Daniel, que é Velho Testamento, quando ele fala, o Senhor diz assim, que vai revelar a ele o que vai acontecer ao seu povo e sua santa cidade. Ele está se referindo a Israel e a Jerusalém. Então a palavra diz assim, então agora, o apóstolo Paulo falou sobre a volta de Jesus para a igreja, o arrebatamento. Agora, Daniel vai falar sobre a volta de Jesus, que para eles é o Messias, que não é o arrebatamento, é quando ele vem para reinar. A palavra diz assim, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Ele não chama de grande tribulação, hein? Repetindo, que é uma convenção nossa. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro, que evidentemente é o livro da vida. Então essa aqui é a volta de Jesus para Israel. Amém? Irmão, nós estamos chegando já ao final desse nosso encontro. Nós vamos pedir o louvor,